Próximo passo. Nós criamos aqui algumas áreas, né? E o que a gente pode perceber aqui? Por mais que a gente criou a área, essas áreas, vamos entrar lá nela, né? No R4 aqui. Cara, eu continuo recebendo rotas, né? Eu continuo recebendo um monte de rotas. Tudo bem que eu não vou processar o SPF para essas rotas, né? Eu não vou, se alguma coisa oscilar, eu não vou processar essa oscilação, mas, mas eu continuo recebendo rota, né? Imagina se eu tivesse o seguinte, em cada área aqui, imagina se fosse assim, ó. Em cada área, se eu tivesse 1000 rotas, aqui ó, 1000 e 1000, certo? E aqui também 1000. Para o R6, seria relevante receber essas 2000 rotas? Seria relevante? Não, por quê? Porque ele só tem uma saída, né? Concorda? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso seria excelente se houvesse um mecanismo que falasse assim: eu não quero que entre nenhuma rota aqui, ou eu não quero que entre nenhuma rota externa aqui, ou eu não quero que entre nenhuma rota de outra área aqui, e eu pudesse deixar o meu R6 livre de todas essas rotas. É aí que entra o conceito de tipos de área e tipos de LSA. Basicamente, o que acontece aqui? Vamos lá, filhote. Tem alguém aí com o microfone ligado. Basicamente, o que acontece aqui? Nós temos esses tipos de LSA, tipo 1, 2, 3, 4, 5 e os 7 são os usados para o SPF V2, tá? Tipo 1, ele descreve um router, tá? E todas as interfaces que estão conectadas nele. Ele é anunciado só dentro da área que ele participa, ou seja, os LSAs tipo 1, que descreve as interfaces de um router, não tem que ir para outra área, porque eu não quero conhecer a topologia de outra área, concorda? Então eu não preciso receber isso. Esse LSA tipo 1 é ele que faz com que o router consiga criar a árvore topológica. Por quê? Porque ele possui todas as conexões do cara. Vamos ver isso daqui um pouquinho na prática, rapidinho. Vamos chegar aqui no router 1. Show IP USPF Database. Tá? Aqui é o banco de dados de todo o LSA. Os router LSA, lembra que esse daqui é o header do LSA, que eu mando no database description. Se o router precisa de maior informação desse LSA, ele manda um request, o outro manda com o update completo. O update seria isso daqui, ó, show IP USPF database router. Olha só, aquele LSA, que é esse link state ID, esse camarada aqui, olha o tanto de informação que a gente tem nele, ó. O router 1, o router 1 não tem bosta nenhuma, né? O router 1 tem, ele é conectado numa rede 10100/24. O custo dessa rede, dane-se, é diretamente conectado. Ela é uma loopback, porque ela é uma stub, né? E ele está conectado numa rede de trânsito. Essa rede de trânsito, ela tem um DR. E o DR é o 92.168.123.1. Uai só. Show IP USPF neighbor. E não é que ele é o DR mesmo? Por quê? Process ID custo 1. Uai só.
Vamos ver por que ele é. 0/0, 123. Opa, é Ethernet. Ele deve ter subido primeiro. Enfim, ele deve ter subido primeiro. Mas, ou os outros caras estão com prioridade 0. Pode ser também, né? Show IP OSPF Interface Brief. Process ID, custo, show run internet 0/0, 123. Eu acho que ele subiu primeiro, porque a gente tem BDR. Mas beleza. Então, ó, o router 1 está conectado numa rede stub. A rede tem essa rede aqui, 10.1.100/24. Ele também está conectado numa rede de trânsito, que é quando eu tenho um DR, BDR, uma rede multiacesso. Esse é o meu DR, tá bom? E agora vamos analisar. Então, assim, como que funciona a criação da árvore topológica? Ele pega e faz assim, ó, R1. Ele se coloca no meio da árvore. Eu estou conectado numa rede 10.1.100.0/24. 10.1.100/24. Estou conectado numa rede de trânsito onde que tem um DR. 192.168.123.1. Então ele faz assim, ó. 123.1. Esse DR, mesmo sendo ele é chamado de pseudonode. Que isso aqui ele está falando que é uma rede de trânsito. Então, ele sabe que vai ter mais cara conectado aqui. Aí ele continua a brincadeira. LSA tipo 2, router ID 002. Ele já sabe que tem um router 2 aqui. O router 2, vamos lá de novo. Show IP OSPF Database. Opa, desculpa. Show IP OSPF Database Router. O router 2, que é o nosso camarada aqui, ele tem as seguintes conexões aqui. Ele está conectado, né, na 192.168.123. Opa, tá aqui, ó, R2. E ele tem a 10.0.2.100/0 igual a mim. Então aqui é uma rede stub, não está conectado a nada. 10.2.100. E aí ele vai continuar. Router 3 faz a mesma coisa. E aí ele vai criar, é assim que o router cria a sua topologia. Beleza? E aí ele cria, e perceba o seguinte, o LSA tipo 1, que é o router, só tem informação da área 0. Beleza? As outras interfaces, você viu que ele abstraiu? Porque eu não tenho que criar topologia de outras interfaces. Beleza? Assim que ele desenha, tá? Então, o que acontece aqui? O LSA tipo 1 fica sempre dentro da mesma área. Ele é usado para construir a árvore topológica do Spanning Tree. Que Spanning Tree, brother? Do SPF, beleza? Ele que é utilizado. Ele traz, o que é interessante, ó. Show IP OSPF Database. Olha que legal. Ele fala a quantidade de links que esse router tem. Tá? O Network LSA, ele é quando você tem um DR. Se você tem um DR, você vai ter o Network LSA. Detalhe, não confundam. Você viu que a gente tinha a rede lá a 10.100 alguma coisa, beleza? Que ela é uma rede, beleza? E que ela não é um LSA tipo 2. E que aquela rede não é um LSA. Ou seja, uma rede não é um LSA. Um LSA é um detalhamento de informações de roteamento. Por quê? Eu só tenho um LSA aqui network. Olha lá. Eu só tenho um. Que é o quê? Quando eu tenho DR. Então, por mais que eu tenha a rede 10.0.3.100,
Essa rede é um link conectado no R3. Essa rede não é um LSA tipo 2. Essa rede não é LSA tipo bosta nenhuma. Essa rede é um link. Por isso que é um link state, porque eu conheço os links. O LSA carrega informações dos links, tá bom? Ele não carrega as informações da rota. Ah, o LSA trouxe... O que é o LSA? Ah, o LSA são as rotas. Não, não, não. O LSA são informações dos estados do link. Uma rede não é um LSA tipo network. Uma rede é apenas um link, tá bom? Beleza? O pessoal confunde muito isso. Fala, mas se eu criar uma rede, conectar IP ao SPF área 0, ela gera um LSA tipo o quê? Se eu perguntar isso no começo da aula para qualquer pessoa, pode pegar até CCNP. Você perguntar para o CCNP da vida, falar, brother, se eu chegar lá IP ao SPF Network, IP ao SPF 1 área 0, que tipo de LSA essa rede aqui vai gerar? O cara, é uma rede, vai gerar um tipo 2. Não vai gerar tipo nenhum, brother. Porque o tipo 2 é um LSA para informar o DR dentro de uma rede multiacesso. Aquela rede que eu vou estar criando ali, ela não é LSA tipo nenhum. Ela é um link dentro das informações de conexões do LSA tipo 1 do router. Tá bom? Beleza. Então, eu não vou cair agora aqui muito no detalhe, até poderia, mas quando você estiver estudando para CCIE, você cai para isso daqui, tá? Porque agora é extremamente desnecessário. Daqui a uns 3 mesinhos vocês tiram aí o CCNP rapidinho. Aí daqui a uns 6 meses vocês estão estudando para o CCIE, vocês vão entender direitinho. Aí vocês vão estar desenhando a topologia olhando aqui. Aí você vai falar, putz, cara, aprendi a desenhar topologia só olhando o database, mas não vai te levar para lugar nenhum, entendeu? LSA tipo 2, então, quem gera é sempre o DR na rede, tá? Então, por mais que a gente tenha lá 1, 2, 3 interconectados, cada um vai gerar o LSA tipo 2? Não, só o DR, tá bom? LSA tipo 3, ele é gerado pelo borda, ABR, Border Router. Então, ele informa prefixos de outra área que devem ser informados dentro da área 0. Sempre pensa, ou vice-versa, né? E sempre pensa o seguinte, toda área tem que tocar a área 0. Toda área, sem exceção, SCNA. Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho a área 0, que está conectado na área 1 e que está conectado na área 2. Nesses caras aqui, eu tenho um router aqui, o meu ABR, outro router aqui, outro ABR e outro router aqui. Para pensar o seguinte, ó. Você viu que quando a gente começou o laboratório, eu tinha um vizinho desse cara aqui dentro do Virtual Link, tá? Ele realmente fecha uma adjacência de um ABR para o outro e o Virtual Link se torna uma interface. Ele tem até custo, brother. Depois vocês fazem o teste, jogam no laboratório, você vai ver que o Virtual Link ele tem custo. E ele está dentro de uma interface. Que área que pertence o Virtual Link? Se eu chegasse aqui no meio do caminho e capturasse o pacote bem aqui, qual que seria o área ID dentro do header desse pacote hello? Área 0. Por quê? Porque esse ABR, para ele pegar os pacotes, as rotas dessa área aqui, ele precisa conectar na área 0. Então, obviamente, a vizinhança que é estabelecida dentro da área 0, tá bom? Se vocês pegarem isso, vocês vão ver. Outra coisa interessante, obviamente o pacote hello, ele é para fechar diretamente com vizinhos diretamente conectados. Então o TTL dele é 1. Do Virtual Link ele é 254, porque você pode passar por um outro router aqui, né? Você pode atravessar uma área gigante para chegar no ABR que está conectado na área 0, tá bom? Por isso que a gente fala assim,
O SPF é link state para dentro da sua área e hop count para outras áreas. Por mais que eu tenha rotas aqui, 1000 rotas aqui, o ABR está aqui conectado nas duas áreas. Eu só vou pegar essas rotas e injetar para 2 quando eu conectar na área 0. Só. Se eu não conectar na área 0, eu não faço isso. Tá? E a área 0 é tão importante, mas tão importante, daqui a pouco a gente vai falar tipo de área ali, que tem um detalhe mais interessante ainda. Mas vamos lá. Então, Summary Link é essa ação do ABR pegar a rota de uma área e jogar para outra. Beleza? A SBR. A SBR é quando eu realizo a redistribuição, eu gero um LSA tipo 4, que identifica o ASBR dentro da minha rede. Eu não fiz isso, mas ó, show IP OSPF Border Routers. Olha lá que interessante, ó. Eu tinha só os dois ABRs, né, ó. Olha o que eu tenho aqui agora, o 6, falando... O que esse LSA está falando? Que o 6 está realizando redistribuição dentro do nosso domínio, olha que bacana. E o meu custo para chegar no 6 é 20. Legal, né? Quando você faz uma redistribuição, você cria um LSA tipo 4 para falar, olha, o ASBR está aqui. Não confunda um detalhe, ó, show IP OSPF Database. Quem é que gera o LSA tipo 4? Ó quem gerou. Quem gerou foi o ABR. Quem gera o LSA é o ABR. Na realidade, porque é o seguinte. Hierarquia. Vamos voltar lá no nosso desenho. Hierarquia. Vamos pensar sempre em hierarquia. Brother, eu acho que eu rabisquei demais. Eu acho que vai estourar o buffer do meu bagulho. Eu vou perder a topologia. Será? Ah, garoto. Tá bom. Esse cara aqui gerou uma redistribuição dentro da rede. Certo? Esse cara aqui sabe chegar nele? O R4? Não sabe chegar nele, não. Ele sabe que alguém sabe, ó. Show IP OSPF Database. Ó. Exatamente. Ó. O R4 tem um ASBR, mas quem falou para o R4 que existe um ASBR? O R2. É o border router da área dele. Então, assim, como eu sempre escondo a hierarquia da outra área, a topologia da outra área, o borda, o ABR, ele é responsável por informar para você que existe um outro cara, um ASBR. Então, quando eu faço a redistribuição, esse cara anuncia para cá que existe um... Esse cara aqui anuncia para cá que existe um ASBR e esse cara é responsável por falar para os caras de baixo que existe um ASBR. Não é ele falando assim, eu estou aqui e esse cara sai se propagando. Não, não, não. O ABR gera o LSA tipo 4. Beleza? Vamos lá. Tanto é que você pode ver aqui, ó. Quem gera, ó, Advertise Router. Quem gera o LSA tá aqui, ó. Quem gerou na área 1? Quem gerou na área 1 foi o router 2. Então, tipo 1, router, e é o tipo 1 que eu crio a árvore, porque ele me mostra quais são os links. O tipo 2, network, é uma multi-acesso e quem gera é o DR. Tipo 3 é o summary, quem gera o tipo 3 é o ABR. Não tem nada a ver com sumarização, é só o nome summary, porque ele fala que é um resumo de uma área, né? Vamos dizer assim. Não é a sumarização de uma área. Ele está falando assim, ó, brother, esquece os detalhes aqui, o resumo é que você chegar nessa rota. Beleza? O que mais que a gente pode falar desse cara? Eu acho que é isso. Tipo 4 é o ASBR, lembrando que quem gera é o ABR, tá? Ele é anunciado em todas as áreas.
O tipo 5 é o externo, tá? Que a gente já falou bastante até dele. E o NSSA, ele é o seguinte, dentro de uma área NSSA, quando eu faço uma redistribuição, ele navega como tipo 7 e depois ele é feito um translate para tipo 5 quando ele é injetado na área 0.